Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 37. Às vezes a força do hábito nos faz errar. Salmos não tem capítulos, são cânticos, então é números. É Salmo de número 1, de número 2. Vamos abrir no Salmo de número 37. Vamos ler apenas o versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Quem achou, diga amém. Então vamos ler todos juntos? Vamos lá. Entrega. Mais uma vez, queridos, vamos lá. Entrega. Agora você não vai tocar, você não vai tirar a máscara, você só vai se virar um pouquinho para essa pessoa que está do seu lado e vai recitar esse versículo para essa pessoa. Vai lá, diga para alguém: entrega. Amém, queridos. Eu acho que não tem versículo mais inspirador do que esse para a gente começar o primeiro domingo do ano. Entrega o quê, querido? O caminho, o que tem pela frente, o futuro. Entrega ao Senhor. Só entrega. Faz mais o quê? Confia. Confia em quem? Na pastora Leila? Confia nele. E o que mais? E ele acrescentará, ele fará todo o resto. O trabalho é dele. Veja bem, visão e comprometimento em obedecer são distintivos imprescindíveis na biografia de qualquer homem ou qualquer mulher de Deus. Visão e obediência, submissão, dependência são distintivos imprescindíveis, não pode faltar na vida, na biografia de qualquer homem e qualquer mulher de Deus. Deixa eu te dar uma grande notícia. O Todo-Poderoso, ele tem uma vocação particular para você. Para mim não, pastora, para você. Sabe por quê? Porque o Senhor não cria nada, não faz nada sem propósito. Então, se Ele te criou, se você está aqui, é porque Ele tem um chamado e um propósito para a sua vida. Agora, daí para diante, ainda tem algumas vírgulas, alguns poréns, algumas situações que dependem uma da outra. Por exemplo, se você entende isso, que existe uma vocação e que existe um chamado de Deus na tua vida para alguma coisa, para fazer alguma coisa, para realizar algo, primeiro, você vai ter que entender isso e aceitar sentar no banco do carona. Você sabe o que isso quer dizer? Sentar no banco do carona é entregar a direção para quem está pilotando. É entregar o comando, a direção, o governo para quem está no comando. Deixa eu te contar uma coisa. A gente vinha chegando agora na igreja, agora, e eu vim de carona. Mas não foi só eu que vim de carona. Tinham 3 pessoas de carona. E aí, a pessoa que estava no carona, no lado direito do motorista, quando o motorista começou a manobrar, essa pessoa disse assim: o carro está torto.
acerta a frente, acerta atrás, faz isso, mas ela estava no carona. Isso aconteceu muitas vezes comigo, porque eu ia do lado do Cabral e eu ia dizendo assim: Cabral, olha o buraco. Cabral, olha ali, tem uma pessoa atravessando. Cabral, faz isso. Cabral, faz aquilo. E ele sempre dizia assim: eu sei o que eu estou fazendo, mas parece que eu não confiava. Um belo dia, ele muito espertamente, olha aquele pessoa mansinha, boazinha, é tudo isso, mas é esperto. Estou eu na cozinha fazendo meu almocinho, chega ele e fica perto, apenas perto. Aí eu estou fazendo e ele diz assim: bota um bocadinho mais de sal. Aí eu olhei para ele assim, já dei aquela olhada que eu não gostei muito, de dar palpite na minha comida. Estou continuando, aí ele fala assim: acho que tem pouco alho. Bota um pouquinho mais disso. Até que eu não aguentei, mas ele foi falando, ele foi insistente, ele só falava. Aí eu falei assim: Cabral, quem está cozinhando sou eu. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele: é isso que você faz comigo quando eu estou dirigindo. Pode aplaudir porque merece. Boa, 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 boa. Aí, eu não vou dizer para vocês que eu estou curada, mas eu melhorei um bocado. Eu melhorei bastante. E hoje, quando essa irmã começou a fazer isso, a minha vontade era dar uma biblada na cabeça dela. Como quem diz assim: a pessoa sabe o que está fazendo. Ele está no volante, mas é isso que eu quero que você entenda. Quando a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, Davi falando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele está querendo dizer o seguinte: senta no banco do carona, entrega o governo, o volante para ele, que ele vai te levar ao lugar certo. Agora tem o seguinte, eu falei que tinha muitos poréns. O Senhor não entrega o mapa da viagem para ninguém. Ele diz: senta no carona que sou eu que estou te condizendo. Mas para onde o Senhor vai me levar? Você vai ver. Lembra de Abraão? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. É para o norte ou é para o sul? Você vai ver. É para o leste ou é para o oeste? Fica quieto aí que você vai chegar lá. O Senhor não vai dar o mapa do percurso, o trajeto. Não adianta você querer acionar o GPS, porque Ele não vai te dar essa permissão. Senta no banco do carona e deixa que Ele te conduz. Eu quero compartilhar algumas experiências nessa ótica com vocês essa noite. E queridos, eu quero me lembrar e quero que você se lembre da experiência de Maria. A palavra de Deus lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel a uma cidade de Nazaré para falar com uma virgem. Agora vamos lá, rapidinho, abrindo aqui um parênteses. 6º mês é que mês do ano? Que mês? Junho. Bom, então a gente já sabe que se o calendário fosse mais ou menos parecido com o nosso, o Natal não seria dia 25 de dezembro, ok? Isso é só uma data que nós abrimos para lembrar, porque 6 meses, 6º mês, 9 meses, seria março ou abril, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia diz que no 6º mês, o anjo do Senhor foi enviado a Nazaré para falar com uma virgem. Quando o anjo chega, o anjo já diz assim: bem-aventurada, ô menina, você é agraciada, menina, você foi escolhida. Maria leva um susto e diz: bom, escolhida para quê? Eu estou parafraseando, tá, queridos? Escolhida para quê? Maria, você conceberá, darás à luz a um filho. Ele será grande, será chamado por lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria faz um questionamento. Ela vira para o anjo, assustada, impactada com aquele recado, e ela diz assim: como se fará isso? Por que Maria faz essa pergunta? Primeiro, virgem não concebe. Não tem como.
Primeiro ela se justifica, ela diz, como se fará isso, visto que eu não conheço varão. Isso na linguagem da época, ela estava dizendo assim, eu sou pura, eu ainda não me deitei com José, eu ainda não tive relações com José, como será isso? Aí o anjo diz assim, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Descerá o Espírito Santo sobre você, e o filho que de ti há de nascer, será filho do Altíssimo. Isso não cabia na lógica de Maria, não cabia na lógica humana. Como? Como é que eu vou explicar isso para os meus pais? Explicar uma gravidez naquela época já não era fácil. Ela chegar e dizer, mamãe, eu estou grávida. Agora, ainda tinha um agravante. Mamãe, eu estou grávida e José não é o pai. E quem é o pai? É Deus. Não cabe dentro da lógica. Mas Maria disse assim, como se fará isso? Mas depois ela creu e ela disse assim, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Como ela creu e permaneceu em submissão, depois ela foi chamada de bendita entre as mulheres. Ocupou o papel de maior destaque que uma mulher poderia ocupar. Sabe por quê? Porque ela entregou, porque ela confiou, porque ela dependeu, porque ela esperou, porque ela se submeteu. Quem mais? Queridos, eu lembro também de Davi. Eu consigo imaginar a cena. Samuel, chegando lá na casa de Jessé e dizendo assim, eu vim aqui, porque Deus tem provido dentre os teus filhos um que será rei. Vamos lá, manda vir. Aí vem o bonitão, o mais velho, todo malhado, com jeito de rei, com aspecto físico bonito. Mas Samuel disse, não é esse, manda vir o outro, e veio, e vem o outro, e vem o outro, e vieram os 7, e não era nenhum daqueles. Aí Samuel vira para Jessé e diz assim, acabaram-se os rapazes? Não, tem um, mas ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Esse Jessé nem admitiu essa possibilidade, mas Samuel disse, nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então manda vir o menino. Chega Davi, eu quero imaginar, querido, o que passou na cabeça de Davi, quando Samuel disse assim, se ajoelha aqui meu jovem, ele se ajoelhou, Samuel pegou o chifre cheio de azeite, começou a derramar sobre a cabeça de Davi, e não somente derramar, mas também profetizar, dizendo com certeza, o Senhor tem te escolhido, tem te separado para ser o futuro rei de Israel, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça, que o Espírito Santo te envolva. Na mente de Davi, deve ter passado assim, como se fará isso? Como? Eu sou só um pastorzinho de ovelha, eu sou o último aqui na casa do meu pai, nem meu pai acredita em mim. Ninguém deposita crédito em mim, eu não tenho aparência, eu não tenho perfil, eu não tenho preparo, como se fará isso? Mas Davi creu, Davi entregou, Davi confiou e Davi esperou. O grande desafio, sabe qual é, querido? É esperar. Qual é a promessa que está sobre a tua vida? Mas você quer ir para ontem, você quer para anteontem, no máximo para amanhã. Entrega, confia e espera. Eu me lembro de José. José teve sonhos, e um dos sonhos ele via os 11 feixes.
mais o feixe do pai e da mãe dele, que se curvavam diante do feixe de trigo dele. Um sonho. Aquilo significava que ele seria um líder, que ele seria alguém de destaque. Mas eu imagino que quando José estava lá no Egito como escravo, dentro do cárcere, aproximadamente 20 anos, entre casa de Potifar e cárcere, o que passou na cabeça de José? Como esse sonho vai se tornar realidade? Como é que esse sonho vai se materializar? Como é que esse sonho? O como não compete a mim e a você saber. O como é o Senhor que está no governo, é que vai fazer. Mas ele creu, ainda no cárcere. A gente vê que ali os horizontes de José estavam diminuídos. Ele estava dentro de um cárcere. A perspectiva de um escravo, ela é zero, ela é nada. Mas mesmo sem perspectiva, mesmo sem amplitudes, mesmo sem condições, ele conseguia ampliar a sua visão e enxergar que o teu Deus, o Deus que ele servia, estava vivo e iria cumprir o que havia prometido a ele. Eu falei aqui no dia 31 de dezembro e vou repetir: nada pode estar acontecendo na sua vida, mas creia, porque a palavra, se ela já foi liberada, tem que viver em você a certeza de que o Senhor vai fazer. Eu me lembro, e me lembro muito bem, querido, já fazem muitos anos, lá no templo antigo, num final de culto, pastor Aloísio de Moraes pregou a palavra. Quando ele terminou de pregar, o Senhor o tomou em profecia. E ele começou a profetizar e a profetizar, e me pediu que fosse à frente. Eu levantei do lugar onde eu estava, fui à frente. E ele então falou: onde está a guerreira? Se referindo à irmã Adeli. Tem até essa foto. E aí, a irmã Adeli também foi à frente. E ele vira para a irmã Adeli e diz assim: irmã Adeli, eu peço que a senhora unja o ventre, naquele momento, irmã Leila. Unja o ventre da irmã Leila. A irmã Adeli passou óleo na mão, colocou, e ele começou a profetizar, dizendo que eu estava gerando. Quando ele falou, ela está gerando, na minha mente veio assim: como se fará isso? Como se fará isso? Se eu já sou uma pessoa operada, ligada, como se fará isso? Primeiro pensamento. E ele prosseguiu. E ele começou a profetizar, dizendo... Aí ele, logo a seguir, ele disse assim: o que você está gerando é um rebanho espiritual. Aí ele falou assim, ele fez um gesto, eu não sei se Ione vai lembrar disso, eu não sei se tem algumas pessoas aqui que podem testificar isso que eu estou falando. Ele toma como se fosse o símbolo de um cajado e faz assim, ó: o Senhor está te entregando esse cajado na tua mão. Eu completamente sem entender nada, segurei aquilo e ele continuou profetizando. E ele disse: isso vai acontecer e não é agora, é para daqui a um tempo. E ele falou. E eu me lembro que eu cheguei em casa completamente incrédula. E cheguei a comentar assim: estou confessando o meu pecado. Acho que o pastor Aloísio viajou na maionese, hein? Depois de não sei quantos anos, mas muitos anos depois, um belo dia, 10 horas da noite, meu telefone toca. Era a irmã Adeli. Quando eu atendi o telefone,
Ela do outro lado da linha falou assim: minha filhinha, é a irmã Adeli que está falando. Eu falei: pode falar, irmã Adeli. Você lembra da profecia do pastor Aloísio de Moraes? Falei: lembro, irmã Adeli. É para agora, minha filha. É para esse momento. Se prepara, porque ela vai se cumprir. Queridos, entrega, espera e confia, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Como se fará isso? Como que um dia você vai ver toda a tua casa aqui servindo ao Senhor? Como eu não sei, mas eu sei que tem promessa de Deus sobre a tua vida, porque o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ainda vou te dizer mais: você não é Tomé que precisa ver para crer. Se o Senhor te levar antes, vá crendo que os teus não vão povoar o inferno, mas vão povoar o céu. Como? Não sei. Eu não tenho todas as respostas. E por que a senhora sabe? Por que eu sei que eu sei? Porque o meu Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da natureza, por exemplo. Tudo está no controle dele. Nada, absolutamente nada, foge ao controle dele. Pastor, e esse momento que nós estamos vivendo? Você nunca leu o Apocalipse, não? Eu já disse que eu estou com um estudo pronto sobre o livro de Apocalipse. Estou só esperando as quartas voltarem, que Apocalipse na igreja. Você nunca leu, não, querido? Que haveriam pragas, pestes. Está tudo no controle, está tudo previsto. Ele está no controle da natureza. Uma vez os discípulos entraram no barco com ordem dele. Passemos para o outro lado, entra aí todo mundo no barco. Tamo em obediência, tamo em obediência. Entra no barco, mas no meio do mar levantou-se uma tempestade de vento daquelas, a ponto de entrar água no barco e quase o barco virar. Mas Jesus estava na proa, dormindo, sobre uma almofada. Quando a coisa ficou realmente fora de controle, os discípulos o despertaram e disseram: mestre, não te dá que pereçamos, nós vamos morrer, mestre. O Senhor levanta e diz: mas por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí a Bíblia diz que ele repreende o vento e o mar. E houve o que, querido? Você sabe? O que houve? Grande, não foi pequena, não. Grande bonança. Sabe aquele mar quando está um tapete? Quando você vai à praia, igual a mim, que não nada nada. E se tiver uma ondinha desse tamanho, você não entra, sou eu. Mas quando mata um tapete, a pastora se esbalda. Com água aqui, né? Lógico. O mar ficou um tapete. Por quê? Porque ele tem o controle de todas as coisas. Ele encontra Pedro na praia. E aí, Pedro, pescou o quê? Não pescamos nada, a noite inteira, lançando rede. Lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede. Imagina isso a noite inteira, querido. Estavam exaustos. Aí Jesus diz assim: volta com o barco para o mar. Mas, Senhor, nós já pescamos a noite toda. Como se fará isso? Como? Deve ter passado na mente dos discípulos. Como vai ser isso? Entra de novo no mar. Joga a rede. Jogaram a rede. E aí a Bíblia diz que a rede quase se rompeu, porque tinham 153 grandes peixes. Sabe por quê? Não é porque lá embaixo tinha uma plaquinha assim: proibidos peixes aqui, proibidos peixes ali. Não. É porque ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle até do diabo. Que isso, pastor? Sim. Você já leu o livro de Judas?
Se não me engano, versículo 9, que é só um capítulo, né? Se não me engano é versículo 9, versículo 6, não sei bem qual é o versículo, mas está escrito lá que quando o diabo contendia com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés, porque o Senhor falou assim para Moisés: Moisés, sobe aqui no monte Nebo e morre. Moisés subiu e morreu. O próprio Deus fez o sepultamento de Moisés. Mas o diabo queria saber onde estava o corpo de Moisés e contendeu com o arcanjo Miguel, querendo saber aonde estava o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel disse assim para ele: o Senhor te repreenda. Sabe o que isso quer dizer? Que o diabo está procurando até hoje e não encontrou, porque aquilo que Deus esconde, ninguém, nem o diabo acha. Outra situação é que uma vez houve uma reunião celestial, estavam todos lá reunidos, os anjos, arcanjos, e vem vindo o diabo, Satanás, se senta no meio, naquela reunião celestial, e o Senhor puxa a conversa. O Senhor é que puxa a conversa. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Essa é a minha função. Por isso que está na Bíblia assim: cuidado, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque o diabo está à espreita, querida. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor diz assim: tem visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Puxa vida, eu só queria que o Senhor dissesse 1% de mim. Mas olha o que ele diz de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que é se desviar do mal? Se desviar de problema, se desviar de confusão, se desviar de intriga, se desviar de fofoca, se desviar de disse-me disse. Desvia, querido, desvia, não procura problema não. Foge. Pois é. Aí o diabo disse assim: mas também, poxa, ele tem que ser isso tudo. O Senhor deu bens, ele é um homem mais rico do Oriente, tem uma mulher bonitona pra caramba, tem filhos maravilhosos, obedientes, cheios de saúde. Sim, até eu. Toca no que ele tem, para o Senhor ver se ele não amaldiçoou o Senhor. Aí o que o Senhor disse para o diabo? Olha, Satanás, você está autorizado a tocar no que ele tem, não toca na vida dele. O diabo foi e fez a limpa, nem vou gastar tempo aqui porque você conhece. Fez a limpa, num dia só. Jó sai de milionário para um homem que não tem nada, perde tudo. No mesmo dia, muita tragédia num dia só, né? Porque a Bíblia diz assim: estava um mensageiro falando, chega o outro. Estava um mensageiro falando, chega o outro. Foi assim, num dia só. A casa caiu, os filhos morreram, depois o gado foi levado, as ovelhas foram levadas, num dia só. Ele empobreceu. Outra reunião no céu. De onde vem Satanás? Rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó, ainda que você me incitou contra ele, mas ele retém a sua integridade. Mas pele por pele, dente por dente, o homem dará pela sua vida. Vou repetir: pele por pele, dente por dente, o homem dará pela sua vida. E é verdade. Você vai até o extremo pela sua vida. Você faz de tudo pela sua vida. E você não está errado, não.
É a lógica da vida. Aí Deus vira para o diabo e diz assim: então tá bom, Satanás, você pode tocar no corpo dele, mas não toca na alma. Satanás foi e feriu a Jó de uma chaga mortal do alto da cabeça até a planta dos pés. Jó cheirava mal. Jó pegou caco de telha para se coçar. Sabe quanto tempo esse calvário durou? Segundo alguns teólogos estudiosos, aproximadamente de 7 a 10 anos. Jó lutando com esse fracasso e com essa enfermidade. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Até o diabo, o Senhor impôs limite. Satanás, você só vem até aqui. Satanás, você só pode chegar até aqui. Além disso, você não pode ir. Eu já contei aqui, vou contar de novo, porque tem muita gente nova aqui. Quando eu era uma menina de uns 7 anos de idade, minha mãe gostava muito de fazer Maria Chiquinha, né? Aquele negócio aqui. E eu me lembro que na frente da nossa casa tinha uma senhora que eu gostava muito, uma senhora bem idosa, Dona Dolores, porque ela me fazia todos os dengos possíveis. Todos. Quando eu chegava lá, era bala, pirulito, chocolate. Então, eu deixava minhas tias, quem quer que fosse, para ficar com Dona Dolores, porque lá o pasto era bom. E eu ia para lá. Gostava de ir para a casa de Dona Dolores. E aí, quando eu chegava na casa de Dona Dolores, a casa dela estava aqui, e tinha aquele quintal do lado. E o que? Eles tinham um cachorro bravo. Mas como que ela prendia o cachorro? Lá no fundo do quintal, amarrou um cabo de aço. E o cabo de aço ia até o muro da frente, do muro dos fundos até o muro da frente. E a corrente do cachorro ficava solta naquele cabo de aço. Ele estava preso e solto, mas tinha limite. Então, eu entrava no portão da casa dela e vinha correndo da frente até os fundos, entrava na porta da cozinha e o cachorro vinha correndo atrás de mim, né? Mas só que quando eu chegava na porta da cozinha, o cachorro estancava assim na corrente, ó. Ficava preso. Aí eu fazia assim, ó. É mais ou menos isso que acontece com o diabo. Ele está na coleira, ele está na corrente. Só vai até onde o Senhor permite. E agora deixa eu te dizer uma coisa, mas não tem, Deus não nos dá luta que a gente não possa suportar. Eu falava hoje de manhã com a irmã Vanilda. Irmã Vanilda, não tem jeito, não dá para tirar onda com ninguém. Todos nós temos lutas. Um vai ter luta na saúde, com a enfermidade. Outro vai ter luta familiar, outra vai ter luta conjugal, outra é escassez, outra é problema de desemprego, outra é problema financeiro. Mas todo mundo vai enfrentar luta. Mas Ele não nos dá luta além do que nós possamos suportar. E uma hora, Ele vai dizer, agora chega, Satanás. Agora eu vou abençoar o meu servo e vou dar a ele dupla honra. Eu vou dar 2 vezes mais, tudo que ele tinha eu vou dar em dobro. Sabe para quê? Para que você saiba que eu é que sou o Senhor da tua vida. Só isso. Ele está no controle da natureza, ele está no controle do diabo e ele está no controle da tua vida. O problema é que às vezes você quer botar a mão no volante. O problema é que às vezes você quer acionar o GPS. O problema é que às vezes você ora assim, Senhor, faz assim, 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 assim. Senhor, é assim que o Senhor tem que fazer. Entrega, confia, espera, porque quem está no volante tem o controle de todas as coisas. Nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, de um Deus
que trabalha por aqueles que nele esperam. Está doendo, está difícil, está complicado, mas o teu Deus, Ele é fiel. Não tem jeito. Ele está no controle. E a tua vida vai chegar no porto seguro. Você vai chegar do outro lado. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai levantar a bandeira dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei disso. Iniciamos anteontem o ano de 2021. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele é que vai fazer. E quando Ele faz, Ele fecha bonito. Quando Ele faz o melhor. Ele não é o teu adversário. Ele é o teu ajudador. Ele é aquele que te toma pela tua mão direita e te diz: não tenha mais, porque eu sou contigo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, porque eu quero orar por você.